Olá, meus alunos do MBA em Gestão Estratégica de Negócios do Unify. Novamente, sou o professor Sidney Proetti aqui e nós vamos dar continuidade no nosso curso de Gestão e Liderança de Pessoas e hoje com um assunto muito importante, não é? Nós vamos falar da capacidade percepcional do líder. Por que é importante o líder ter um bom desenvolvimento na sua capacidade de observação, para entender o ambiente em que ele atua com as pessoas, para entender as situações? É por aí. Nós já abordamos parte desse assunto em outra aula, mas vamos dar sequência aqui. Nós vamos então estudar hoje a capacidade, a competência que ele tem, uma de suas habilidades como líder, em perceber o ambiente, perceber as pessoas no ambiente. Muito bem. Então afirmamos, um gestor deve ser, acima de tudo, um bom observador. Primeira aula eu falei isso para vocês. A capacidade de observar as pessoas no ambiente de trabalho, observar as pessoas em como elas fazem suas tarefas, suas atividades, em como elas se comportam. Isso é muito importante para a empresa, isso é muito importante para a equipe, isso é muito importante para o líder. Muito bem, partindo deste princípio, nós vamos falar agora do feeling gerencial. Então, a capacidade de sentir, de perceber, não é? Então, quando a gente fala em feeling gerencial, a gente fala na capacidade que ele tem de sentir o ambiente, sentir as personalidades com a sua personalidade, sentir o comportamento das pessoas com o seu comportamento. Então, olha, sentir emoções, ser sensível, ouvir com atenção, este é o feeling gerencial. Isso é muito importante. Então, o gestor que é voltado para tarefas, não é voltado para inter-relações pessoais, ele tem pouco desenvolvimento, né, nessa sensibilidade de perceber o dia a dia, o ambiente de trabalho das pessoas. Então, ter presença de espírito, isso significa, mesmo quando ele está ausente, ele está em uma reunião, ele está em férias, ele está fora da empresa, ele está presente, ele se faz presente pela sua autonomia, pela sua autoridade, pelo seu poder, pela sua capacidade gerencial, não é? Também envolver-se no trabalho das pessoas. É um trabalho de coração para coração. Quando eu tenho percepção do trabalho das pessoas, eu tenho feeling gerencial, eu consigo entender suas dificuldades ao realizar uma tarefa, eu consigo entender quem realiza com mais facilidade, eu consigo entender o que as pessoas precisam para que elas sejam o quê? Exatamente corrigidas, motivadas, porque é uma questão de capacidade sensorial. Testar a velocidade das palavras, a veracidade das palavras. Então, se eu tenho feeling gerencial, se eu tenho essa sensibilidade, eu consigo interpretar as palavras das pessoas, que podem expressar uma preocupação, uma dúvida, inclusive a expressão facial de uma pessoa pode expressar isso. E perceber dificuldades. Então, olha a importância de se ter feeling gerencial, ou seja, a capacidade percepcional em um gerente. Então, essa capacidade percepcional é a capacidade de ler a situação, a cena do momento em que o gerente está, em que o gestor, o diretor de uma empresa está com a sua equipe, com as pessoas que trabalham para ele, com ele, não é? Criam, vivenciam situações, ele consegue entender a situação. É uma situação normal, de conflito, turbulenta, uma situação que exige mais dinâmica no trabalho, mais velocidade no trabalho. Também a capacidade de compreender as pessoas dentro desta situação, entender o que elas são, como fazem as coisas. E sentir o meio em que vive, trabalha e atua. Então, líderes que não têm, ou têm pouca percepção, têm pouca capacidade percepcional, eles não percebem problemas que podem estar acontecendo, eles não percebem situações, não é, dinâmicas, situações positivas na empresa. Acabam tratando cada dia como um dia normal. E os dias são diferentes. As pessoas querem dias diferentes, as pessoas querem ousar, as pessoas querem novidades no ambiente de trabalho. A monotonia é muito ruim no ambiente de trabalho. Então, isto é fundamental, a capacidade de ler a situação, entender o que está acontecendo, não é? A capacidade de compreender as pessoas. Opa!
houve uma falha técnica aqui, né? A capacidade de compreender as pessoas nesta situação, no ambiente em que elas atuam como líder. Pensem muito bem sobre isso. Agora, o que ele precisa entender? As pessoas são diferentes. Percebam isso. Eu posso ter uma unidade de comando, uma unidade de trabalho, pessoas fazendo a mesma coisa, mas na personalidade as pessoas são diferentes. O mesmo ritmo que eu imponho para uma pessoa pode não surtir efeito em outra pessoa. A mesma voz de comando para uma pessoa pode ser muito pouco para outra pessoa. Uma pessoa precisa de pouca voz de comando, ela sabe o que fazer. Outra pessoa precisa de mais orientação. As pessoas são diferentes, nós somos diferentes, graças a Deus. Nós temos capacidades percepcionais diferentes, nós temos gostos diferentes, a gente pode torcer para o mesmo time, ter paixão pelo mesmo tipo de comida, de passeio, campo, cidade, etc. Mas nós somos diferentes em muitos momentos, nós somos diferentes em crenças, não é? Então, as pessoas têm habilidades diferentes. Uma pessoa mais comunicativa que a outra pessoa escreve melhor do que a outra, tem uma letra mais bonita, uma pessoa mais organizada do que a outra, uma pessoa tem facilidade de planejamento, mas não é tão boa em organização. Percebem isso? A equipe tem pessoas influentes, isso é importante. As pessoas mais comunicativas são as mais influentes, são as que mais influenciam. Por isso o líder precisa ter uma boa capacidade percepcional, para ver se ele realmente está construindo ou investindo nas pessoas certas e construindo um ambiente promissor, um ambiente produtivo, um ambiente agradável de trabalho. Muito bem. Agora, dentro desse ambiente, a gente nota alguns tipos de autoridades. Há pessoas que têm autoridade inata, uma coisa impressionante, ela às vezes não tem cargo de liderança, mas é reconhecida pelo tempo de trabalho que ela tem, pelo domínio que ela tem sobre o trabalho. Há pessoas que são reconhecidas pelo que a empresa lhes confere, um título de gestor, de gerente, de diretor, de presidente, de vice-presidente, não é? Então, olha, existe autoridade investida nas posições organizacionais, ou seja, as posições que elas atuam, né? Nas posições que elas ocupam. Isso tem muito a ver com o ambiente de trabalho, com o organograma da empresa. Percebe? Presidente, vice-presidente, diretor, vice-diretor, gerente, subgerente. A autoridade aceita pelos subordinados, é aquela que eu falei. Os subordinados reconhecem as pessoas que investem no seu cargo e sabem que elas têm direito legítimo de ser o próximo gestor, de ser o próximo gerente. E também a autoridade que flui de cima para baixo, pela hierarquia, né? Na cadeia de comando, que tem muito a ver com a autoridade das posições organizacionais. O que isso tem a ver com percepção, com líder, com a percepção do líder? Quanto mais alto o cargo do líder, maior percepção ele tem que ter, maiores conhecimentos ele tem que ter do ambiente de trabalho, do que cada um faz, do que faz, por que faz, como faz, do mercado em que a empresa atua. Não importa a gerência que a pessoa ocupa, pode ser uma gerência financeira, mas o gerente financeiro ele tem que ter ideia de mercado, como está o mercado, comprador, vendedor, estático, estabilizado, percebem isso? Então o uso da autoridade permite que a percepção seja melhor. Então eu percebo que estão acontecendo coisas erradas, eu uso minha autoridade, meu poder para corrigir essas falhas. Percebem isso? Para tornar o ambiente harmônico novamente, harmonioso. Então, o uso da autoridade ele é decorrente, inversamente proporcional à percepção do líder. Se o líder não percebe nada e tem autoridade, ele não consegue usar a autoridade que o cargo lhe confere. Entendem isso? Muito bem. Na próxima aula nós vamos falar agora sobre o poder, muito mais profundamente sobre o poder, lembrando que a autoridade engloba o poder. Ok? Muito obrigado, até a nossa aula presencial no Teams, nossa aula ao vivo. Bons estudos!